Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante, e de já deixar o seu curtir aqui, que também ajuda o YouTube a distribuir melhor esse conteúdo. Hoje eu separei para começarmos a falar sobre as hipóteses de tratamento ou bases legais, tanto faz como você quiser chamar, e aí eu vou até já deixar claro aqui para você. Na LGPD, nós temos o termo específico hipótese de tratamento. Base legal foi um termo emprestado que pegamos lá da União Europeia, que é como eles chamam lá, e como a nossa lei ela é toda espelhada lá, a gente acabou utilizando isso até antes da LGPD estar em vigor e ela acabou pegando. Fique bem tranquilo, você vai conseguir se comunicar usando qualquer uma das duas formas de falar e até a própria NPD não vai se opor com relação a isso. Mas saiba que hipótese de tratamento é o que está lá na lei e base legal é como os íntimos chamam, vamos dizer assim, que vem dos estudos que têm sido feitos ao longo dos anos. E para começar, eu separei o consentimento para a gente falar aqui. Nós temos hoje 10 hipóteses de tratamento, a princípio, gerais, que estão previstas lá no artigo 7º da lei, e nós vamos falar sobre elas, tá? Então, começando pelo consentimento, que está lá no seu inciso 1º do artigo 7º e fala que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado em alguma dessas 10 hipóteses que nós temos, sendo a primeira hipótese mediante o fornecimento de consentimento do titular. Eu escolhi essa, óbvio, eu acho que eu até vou seguindo uma ordem, mas porque ela é uma das bases mais comentada e mais controversa quando a gente vai falar em questão de doutrina. Sim, porque a gente tem várias pessoas, várias correntes aí de estudos e algumas são muito opostas, né? A gente vai ter as pessoas que falam que fuja do consentimento de qualquer jeito, e as pessoas que não, calma, vamos usar, até às vezes acaba utilizando consentimento para tudo. E esses são os polos, né? E aí a gente tem um meio um pouco mais centrado, falando, calma, vamos analisar e ver o que realmente se aplica. Então, o que eu quero deixar claro aqui para você é óbvio que você está aqui no meu canal, então vai ter sim um pouco do meu entendimento sobre o assunto, tudo bem? Mas o consentimento, ele é uma base igual qualquer uma das outras 9, né? Por quê? Quando a gente começa a estudar LGPD, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não tem hierarquia entre as bases legais. Então, não significa que o consentimento ele é menos importante do que outra base ou que ele tem que ser sempre usado porque ele está listado em primeiro lugar. Quando fala que não tem hierarquia, significa que todas têm o mesmo nível de poder. E aí você vai precisar escolher qual a melhor base de acordo com a realidade vivida pelo seu cliente. E é isso que você precisa ter em mente. Agora, quando a gente entra no ponto que a gente está falando ali sobre relações de trabalho, aí fica um pouco mais complexo o consentimento, e aí vem a maior vertente de que corra do consentimento, porque a gente tem uma relação um pouco mais complexa do que a pessoa autorizar ou não, tá? Então, veja só, o consentimento, ele um pouco diferente das outras bases, tem algumas regras que devem ser seguidas. Na verdade, todas as bases vão ter alguma regra ali que a gente vai ter que observar, ver se ela é válida ou não, mas ele tem algumas previsões na lei. E aí, ele já vem lá no próprio artigo 8º, vamos compartilhar a tela aqui de novo, falando que o consentimento previsto lá no inciso 1 do artigo 7º desta lei, né, da LGPD, deverá ser fornecido por escrito ou outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Então, a gente já tem que saber o seguinte, para utilizar o consentimento, a gente precisa que ele tenha sido informado para a pessoa, solicitado e ela tenha autorizado a utilização daquele dado. Por isso que essa vertente aqui, que fala corra do consentimento, foi criando força. Porque às vezes você precisa usar
o dado da pessoa para alguma finalidade ali, de acordo com a atividade que é desenvolvida, só que nem sempre você vai conseguir que ela autorize. E aí tem as outras bases, por isso que a gente vai analisar depois cada uma delas. Mas veja, vão ter algumas hipóteses, algumas situações em que o consentimento vai ser ou a melhor base, sim, a ser aplicada, ou às vezes até a única. Aí, principalmente quando entrarmos na área ali da área da saúde, na parte da área da saúde, que lida ali com muitos dados sensíveis, né? São todos dados sensíveis, basicamente, e a gente vai ter o consentimento como a principal, vamos dizer, a preferida base legal em algumas situações, tá? Óbvio, com as exceções, mas só para a gente saber que tem essa situação. E aí, lá no parágrafo 1º, vem falando que, caso o consentimento seja fornecido por escrito, deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. E aí, a gente volta lá para a relação de trabalho, até o meu principal foco de conteúdo aqui no canal, para você entender. Por que que isso é tão importante? Porque uma pessoa, ela não pode ser condicionada a oferecer o consentimento se ela não quiser e se ela for prejudicada. Só que acontece que não significa que ela daí vai ter direito a tudo que ela quer se ela não puder fornecer um consentimento ou um dado dela. Se ela precisa ter acesso, vamos lá, ela quer ter acesso, por exemplo, a uma lista de promoções de uma loja, e essa loja, ela encaminha exclusivamente para os seus clientes VIPs, e para isso ela precisa saber quem são seus clientes VIPs, ela vai ter que fazer um cadastro ali dela. A gente pode até tentar ir por um legítimo interesse, mas o consentimento acaba sendo mais fácil até nessa situação. Como que ele vai ter acesso a essa lista, ou uma questão de desconto, ou alguma questão, né, primordial, se ele não fornecer os dados de cadastro dele para aquela situação? Aí o que a gente vai ter que observar é se ela está coletando só os dados que ela precisa, que é o que acaba às vezes não acontecendo. Agora, quando a gente vai lá para a questão de relação de trabalho, a gente tem outras bases, outras hipóteses que são melhores e, na verdade, são mais corretas. Porque você não tem como pedir para o seu empregado fornecer um dado que você obrigatoriamente precisa mandar para a Receita, ou que você obrigatoriamente precisa para fazer o registro dele, para pagar ele, porque isso é uma obrigação sua. Você precisa fazer isso. Ou, né, dependendo do pagamento em si, entra na parte de cumprimento de contrato. Porque quando a gente fala numa relação de trabalho, vamos pensar, um contrato de trabalho, ele é um contrato. Então, a gente tem que ter duas partes. O que que o trabalhador dá para aquele trabalho? As horas de trabalho e a mão de obra dele. E o que que a empresa dá para esse trabalhador em troco da mão de obra dele, das horas de trabalho dele? A remuneração e benefícios. Então, dependendo, né, isso benefícios opcionais, vamos dizer aqui, porque se for um benefício que ele é obrigado a conceder, a gente entra na obrigação legal. Mas esses benefícios que ele possui ali, e essa questão de salário e pagamento, vai entrar no cumprimento do contrato. Então, essas são as duas vontades que a gente tem envolvido. Essa questão entra no cumprimento de contrato, que é uma outra base que a gente vai falar lá na frente. Agora, quando a gente entra nas outras questões, fornecer número de PIS, fazer os exames admissionais, tudo isso a empresa é obrigada que ele faça, porque se ele não fizer, a empresa vai ter que responder isso, seja para o Ministério do Trabalho, seja numa futura ação reclamatória, seja para a Receita por não ter cumprido os encargos, enfim, ela vai ter que responder, porque é uma obrigação, ela não tem uma escolha. Então, a gente não vai falar em consentimento. E aí entra a questão que eu quero voltar aqui, que é a cláusula destacada em contrato. Alguns pontos dentro de um contrato de trabalho, eles acabam daí sim sendo munidos pelo consentimento. Um exemplo muito claro que eu trago aqui é a própria lista de comemoração de aniversário, mural ali da empresa e tudo mais. Vamos pensar o seguinte, a gente não tem uma obrigação que vincule isso.
A gente não tem um legítimo interesse? Poderia ter, porque a empresa quer comemorar o aniversário dos seus colaboradores, para dar valor e tudo mais para o que eles exercem aqui dentro, e ao mesmo tempo tem o interesse dele de comemorar, mas não é assim, porque dependendo da religião, e aí entra num dado sensível, eles não comemoram aniversário. Então, é até mais ético e prudente que você solicite para esse colaborador a sua autorização para divulgação do seu nome no mural, para essa finalidade. Aqui a gente vai fugir um pouco de brigada de incêndio ou listas que possam ter aí envolvendo outros setores, como qualidade, como alguma questão nesse sentido, tá? Aqui eu tô falando dessa questão, porque o aniversário ele é um pouquinho mais complexo. E aí algumas empresas vêm e colocam uma cláusula, um contrato, ou no meio de uma cláusula, a informação de que vai ter aquele dado ali tratado e tenta justificar que essa distribuição no mural vai vir para quê? Para justificar pelo contrato de trabalho. E veja, não pode. Se tiver essa opção, ele vai ter que escolher fornecer esse dado e essa cláusula vai ter que estar em destaque no contrato e preferencialmente uma assinatura do lado. Por isso que a gente fala que as cláusulas, quando envolvem consentimento, elas têm que estar destacadas, porque às vezes tem um contrato enorme com várias coisas, e aqui eu só trouxe um exemplo para dentro da realidade de trabalho, tá? Vamos se aplicar aí, vamos aplicar todo que a gente existe. E aí tem um contrato com várias situações, várias coisas que a empresa vai fazer com aqueles dados e algumas finalidades você precisa do consentimento, você não vai conseguir justificar. E ela tenta embutir tudo num contrato só e não traz isso em destaque. Veja, se isso não constar ali no contrato de forma destacada, ela vai poder ser considerada como um consentimento viciado, vai poder ser inválido esse consentimento. Então, isso não pode acontecer. Então, veja, quando a gente começa a falar em consentimento, por isso que a gente fala, calma aí, talvez não é uma base tão fácil assim de usar. É, porque a gente tem que confirmar. Mas precisa ser por contrato? Precisa ser através de um documento escrito? Não, né? A gente já viu que pode ser de outras formas. Aí, um exemplo muito comum que vocês devem ter é o próprio e-mail marketing, né? Veja, acredito que todo mundo já se inscreveu em alguma lista que queira receber alguma informação de alguém ou alguma empresa que produz algum conteúdo, uma newsletter, alguma coisa nesse sentido, e recebe ali, sempre assim, não deseja mais receber os nossos conteúdos, se descadastre da nossa lista. E você exclui, que é um outro princípio do consentimento. Nós precisamos que o consentimento, da mesma forma que ele é dado, ele tem que ser revogado. Por isso que eu volto a falar. Não tem como a gente aplicar ele em questões de relação do trabalho, tá bom? Fico bem assustada com isso, porque eu já vi contador colocando isso e mandando termo para a empresa mandando para todos os colaboradores, falando assim: os seus dados, eu autorizo que os meus dados sejam tratados para o contrato de trabalho. Não tem como ele autorizar isso. Ele precisa, é outra função. É o contrato em si, já é a base. E depois as obrigações que trazem, né, a necessidade da empresa coletar alguns dados, entende? Então, a gente tem que parar com isso, porque o maior mito que existe é que o consentimento, ele precisa ser solicitado sempre. É aquela maior que falam assim, ai, a partir de agora eu só vou poder coletar dados se a pessoa deixar. E não é assim. Por isso que a gente já está falando consentimento, para tirar isso da sua cabeça. E aí, a gente volta para mais um ponto que vai impactar muito quando a gente fala também em questão de trabalho, tá? De RH, de relações internas dentro da empresa. O parágrafo 2º lá do artigo 8º, ele fala que cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nessa lei. Meu Deus, o que que é ônus da prova? Obtido em conformidade com essa lei. Calma que eu te ajudo. Aqui, ele está falando simplesmente que a empresa que está coletando, a controladora daqueles dados, é que precisa comprovar que ela solicitou isso corretamente para o titular. Não é o titular ter que ir lá e falar assim, eu tenho aqui o contrato, ou eu não tenho contrato. Na maioria das vezes, ele vai falar que não se lembra de ter autorizado, e aí é a empresa que vai ter essa prova. Então, ela que vai ter que ter o contrato, ela que vai ter que ter o controle quando tem o e-mail marketing ali dentro, com a opção de
entrar dentro da lista e aparece lá para a gente, quando a gente contrata uma plataforma de gestão de e-mail, ela vai aparecer, a pessoa tal se inscreveu na sua lista no dia tal, e quando ela se descadastra também aparece a data que ela se descadastrou e daí ela sai da sua base. E aí você consegue juntar esses relatórios. E aí, se for um consentimento, você vai ter que grampear, se for físico, né? A data que ele também revogou isso. E você, principalmente, vai ter que ter esse documento de que ele autorizou. Então, é isso que a gente está falando aqui. Tem que observar o que está na lei para fazer o tratamento através do consentimento e quem tem que comprovar é a empresa. E aí a gente entra em uma outra questão, que é a gestão do consentimento. Você tem que saber quando você coletou e você tem que saber se ele foi revogado. E se mudar a finalidade, gente, no meio do caminho, simplesmente você vai ter que pedir um novo consentimento, porque o consentimento tem que ser claro e inequívoco, tá? Isso daí, vamos até lá abrir de novo. Vamos só finalizar essa parte, a gente já vai para a parte do claro e inequívoco. Aí tem o parágrafo 3º, que ele fala que é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. E volta aqui. No parágrafo 2, ele fala que cabe ao controlador o ônus da prova. Quando a gente fala em empresa, também é a empresa que tem que comprovar que ela faz tudo que é de direito do seu trabalhador com relação à parte trabalhista, que ela cumpriu todos os direitos e deveres, isso se aplica à LGPD. Então, ela tem que comprovar que ela fez os tratamentos adequados, que ela coletou tudo que ela precisava, principalmente que ela fez o consentimento de forma adequada. Se ela tiver um vício de consentimento, ou seja, se você quiser pegar lá vários documentos, pedir o consentimento, só que você tem outra obrigação, e falar assim, olha, você tem que me dar o seu consentimento para tratar todos os seus dados, senão eu não te contrato. Veja que é um peso muito grande, você precisa deixar claro o que ele vai perder se ele não der o consentimento. Só que, na verdade, você tem que falar assim, olha, eu preciso desses dados porque é uma obrigação. Se você não fornecer, eu não posso te contratar porque a lei não me permite. Veja, mudou o assunto. Não é você autorizou, você precisa. Se você não me dá, eu não posso nem te contratar, porque eu não posso contratar quem não traz essa documentação, tá? Então, se você utilizar o consentimento aqui, provavelmente vai dar um vício. E aí, toma muito cuidado para empresas que utilizam imagens de colaboradores, principalmente em redes sociais. Para essa finalidade, se não for uma pessoa que é exclusivamente contratada para isso, a gente também vai ter que ir atrás de um consentimento. Porque o colaborador está lá para cumprir a função dele, o cargo que ele foi contratado. Olha lá no CBO o que é discriminado naquele cargo, quais são as funções. Quase nenhum cargo vai estar que também a função dele é aparecer em mídia e marketing positivo para o seu cliente. E aí a gente vai ter que pedir o consentimento em algumas situações. Então a empresa também não pode sair utilizando as imagens dele de qualquer forma. Agora ela não pode chegar para ele e falar assim: olha, ou você autoriza ou você vai embora. Não é. Se ele está cumprindo a função dele principal, ele está cumprindo. Se ele não quer aparecer nas propagandas, nas questões da empresa, ele não pode ser demitido e o consentimento não pode ser viciado, porque a gente vê muito contrato por aí que impõe essa penalidade para ele quando a gente fala de consentimento. Isso é muito complexo. E isso vai dar trabalho depois lá na esfera trabalhista, vai dar problema para a empresa, tá? E aí vem o consentimento no parágrafo 4º, deverá referir-se às finalidades determinadas, então tem que ser claro, e as autorizações genéricas para tratamento de dados serão nulas. Então, vamos lá, a gente não pode pegar um termo de consentimento e falar assim, autorizo a empresa tal a utilizar os meus dados para qualquer finalidade, para qualquer fins e meios que ela queira. Não, tem que estar muito claro. Vou autorizar para quê? Para utilizar numa estratégia de propaganda X no Instagram da empresa. Para fazer um e-mail institucional, uma propaganda institucional, um vídeo institucional que vai rodar no Instagram e no site da empresa. XXXY, tá? A gente precisa trazer essa finalidade. Agora, se você deixar aberto, você vai ter um consentimento inválido. Não vai ter como salvar também a sua empresa quando a gente fala disso. Aí, a gente vem no que eu já falei aqui. Lá no parágrafo 5º do artigo 8º, ele vai falar que o consentimento vai poder ser revogado a qualquer momento. Da mesma forma que ele é dado, ele pode ser
revogado. E aí a empresa não pode cobrar da pessoa, ela tem que facilitar. E aí a preferência é da mesma forma que ela coleta, deve ser a mesma forma que ela revoga, que ela dá a possibilidade de revogar, tá? E entra aqui uma coisa que a gente também já conversou no parágrafo 6º, que se alterar a informação referida, né, o controlador deve informar com o titular os destaques de forma específica, quais são as alterações. E aí, nesse caso, o titular pode revogá-lo se ele não autorizar com, não concordar, né, com as alterações das finalidades ali mudadas pela empresa. Então, gente, esse que é o principal ponto que a gente tem que ter. O consentimento, ele é uma base boa, ele é uma base justa, igual qualquer outra, ele não está abaixo de nenhuma outra, mas em algumas áreas ele vai ter, sim, uma situação mais complexa ou ele não vai ser aplicável por outras questões. E aí a gente entra em qualquer base, tá? Existem situações que a gente nunca vai poder ir para a obrigação legal. Existem situações que são bases exclusivas de um determinado setor, como de políticas públicas, como para instituições financeiras ali, que é de proteção ao crédito. Então, veja, a gente já tem bases que elas são muito exclusivas. E o consentimento vai ter os seus prós e os seus contras. Vai caber a você, como consultor, verificar dentro da empresa qual que é a realidade dela e se é válido ou não, e se é a melhor base legal ou não para ela utilizar dentro daquela finalidade, dentro daquela realidade, daquele tratamento de dados. Eu espero que tenha ficado claro. Eu quis trazer um vídeo aqui mais curto, mais dinâmico, para que você consiga entender logo o que se trata o consentimento. Se você ficar interessado, a gente sempre tem aqui embaixo outras indicações de alguns produtos que eu possuo, como o e-book e como alguns cursos também. É só você clicar e adquirir para melhorar a sua atuação dentro da área de proteção de dados. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Até mais!